Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Hoje o Dr. Thales está conversando com a gente sobre cálculo renal. Agora, Dr. Thales, o que uma pessoa sente, né, quando ela tem cálculo renal? Quais são os sintomas? Os sintomas, primeiro, a famosa cólica renal, né? As pessoas conhecem como uma dor muito forte. A eliminação desse cálculo, o cálculo geralmente desce para o ureter, que é a segunda parte do trajeto entre o rim e a bexiga, e esse cálculo vai obstruir a passagem da urina. Vocês imaginam uma situação que você tem uma mangueira ligada a uma torneira, que você tampa a ponta da torneira, a ponta da mangueira e abre a torneira. Essa mangueira vai ficar abarrotada. Então o que acontece é isso. O cálculo tampa a passagem da urina, nesse canal que é estreitinho, tem apenas 4, 5 milímetros de diâmetro, e o rim vai jogar a urina em cima desse cálculo. Então, coitadinho do rim, ele fica sofrendo, essa hiperdistensão da via urinária vai levar a uma dor muito forte. E é uma dor interessante que ela não tem uma posição que dá alívio. Se você quebrar um braço, você ficar com o braço quietinho, a dor vai dar um alívio. Mas a cólica renal não tem alívio. Outros sintomas podem aparecer, sintomas mais brandos, né? Como infecções urinárias de repetição, às vezes um desconforto para urinar, uma dificuldade para urinar, sangramento na urina. Esse sangramento pode ser um sangramento macroscópico, ou seja, visível ao olho nu, ou um sangramento microscópico, isso vai aparecer no exame de urina feito em laboratório, que eles vão olhar isso aí numa lente de aumento com mais de 80 vezes de precisão, aumentar 80 vezes essa análise da urina. Esses são os sintomas mais comuns, que vai desde um pequeno desconforto na via urinária, como sangramento ou até mesmo uma cólica renal muito forte. Agora, doutor Thales, quais os fatores de risco? Qual o fator de risco mais importante? É a herança genética, a história familiar. Se você tem história na família de pessoas com cálculos urinários, você vai também ter uma chance maior de desenvolver. É importante, Marinalva, frisar também que nós falamos muito do cálcio, às vezes o que acontece também como dos defeitos genéticos, uma alta produção de ácido úrico, de urato. Isso leva à formação dos cálculos, que são os cálculos radiotransparentes, que algumas pessoas, principalmente por fatores familiares, vão eliminar mais urato na urina, automaticamente vão ter uma chance maior de ter esses cálculos. Outro fator de risco importante é as complicações que podem advir desse cálculo, né? Que são as infecções, alguns casos graves até de septicemia, casos raríssimos a pessoa pode perder os rins, e alguns casos até de levar o paciente ao óbito. Agora, doutor Thales, como que é o tratamento? O tratamento do cálculo urinário depende de vários fatores. Depende do tamanho do cálculo, do tipo de cálculo, né, de que da consistência dele, se ele é um cálculo de cálcio ou se é de urato, da localização desse cálculo. Imaginem vocês um cálculo de 2 centímetros dentro do rim. Esse cálculo precisa ser retirado. Ele pode ser quebrado, e uma fragmentação na litotripsia, ou ele pode ser retirado cirurgicamente. Não existe outra opção para se tratar um cálculo de mais de meio centímetro localizado dentro do rim. Ele tem que ser bombardeado para ele quebrar e ele ser eliminado os fragmentos. Um cálculo menor, um cálculo de 5 milímetros, de 4 milímetros, esse cálculo é passível de eliminação espontânea. A gente, com auxílio de medicamentos, o medicamento vai dar o conforto para o paciente, ele vai urinar mais, vai tirar a dor e, naturalmente, esse cálculo pode ser eliminado até mesmo sem nenhuma dor. É importante frisar que o cálculo de urato é o único cálculo que responde ao tratamento medicamentoso. O medicamento consegue fragmentar esse cálculo e, teoricamente, fazer uma dissolução desse cálculo. Esse cálculo de urato ele responde aos medicamentos à base de citrato de potássio. Existem apresentações comerciais com citrato de potássio que vai ajudar esse cálculo a ser degenerado. Observar que os outros de cálcio
não existe nenhum medicamento que vão agir sobre eles. Então, um cálculo grande precisa ser retirado. Um cálculo pequeno é passível de tratamento clínico. Agora, doutor Tales, a recuperação desse tratamento, ela é dolorosa, ela é complicada ou ela é simples? Mais uma vez, a recuperação vai depender, né, da localização do cálculo e do tamanho dele. Imaginem vocês, uma cirurgia em que é necessário você cortar o rim, fazer um corte na região lombar do paciente para o cirurgião ter acesso ao rim do paciente. Esse paciente vai demorar talvez 30 dias para retornar às suas atividades laborativas. Um cálculo de tratamento clínico, você com medicação, 2, 3 dias o paciente está sem dor e já retorna às atividades normalmente. Alguns cálculos menores que você pode se retirar cirurgicamente, mas de maneira endoscópica, você vai com o aparelho, vai na bexiga e retira esse cálculo do canal. Também, obviamente, o paciente vai ter uma recuperação imediata. Não foi feita uma agressão cirúrgica grande. Em 24 horas, ele já vai retornar às suas atividades laborativas. Então, isso é importante, gente, principalmente que vocês entendam que, às vezes, um paciente com múltiplos cálculos pequenos, às vezes é necessário ele fazer um tratamento prolongado, de 20, 30, 60 dias, mas, obviamente, ele pode retornar à sua vida profissional, sua vida social completa e simplesmente ele precisa de um acompanhamento médico. É interessante que as pessoas que uma vez que teve um cálculo, que tem uma história familiar de pedra nos rins, ele deve pelo menos uma vez por ano fazer uma revisão para evitar dissabores, um caso grave de perder um rim e também de ter outras complicações dessa doença urinária. Agora, é possível prevenir? Sim, sim. Devemos falar na prevenção. Eu costumo comentar com os pacientes que eles me perguntam se eu posso tomar um chá. Eu falo só, se o chá for gostoso, você pode tomar o chá. O mais importante do chá é o veículo que vai junto com a folha, que é a água. Então, a principal prevenção do cálculo urinário, seja qual for a causa desse cálculo, é a ingestão grande de líquido. Imagine você, se você faz uma diluição, se você tiver uma grande quantidade de água para lavar um pequeno objeto, esse objeto vai ficar mais limpo. Então, a limpeza dessa via urinária com a hidratação boa. Eu costumo recomendar que você deve tomar um copo de água quando acordar, um copo de água antes de iniciar o almoço, um copo de água no intervalo da tarde, um copo de água à noite antes de fazer seu lanche, para evitar a formação desses cálculos. E você deve também namorar seu xixi. Todas as vezes que você for urinar, você deve olhar para a urina. Se ela estiver amarela, você deve ingerir água. Obviamente, não existe uma receita, 1 litro, 2 litros, 3 litros. Se você é um trabalhador braçal, às vezes é necessário você tomar 5 litros de água num dia. Isso é comum no trabalhador braçal. E uma pessoa que tem uma atividade física menos estressante, geralmente em torno de 2 litros, 2,5 litros de água é uma ótima ingestão de líquido por dia. Não se esqueçam disso, que 70% do nosso corpo é formado de água. Então, regra geral, nós devemos ingerir muita água. Ok. Tá, então, mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação Muito no obrigado. nosso programa. Ok, até o próximo programa. Saúde para você.